Professor, eu pediria agora que falasse sobre a eternidade. Esses momentos que nós desejamos que se tornem eternos. Sem dúvida a pergunta é maravilhosa, pois é um dos temas mais apaixonantes da filosofia e uma das interrogações mais caras da humanidade. Quais são os momentos? Sim, mas para se entender o desejo de tornar os momentos eternos, acho que precisa se compreender ou se entender bem o que seja a eternidade, não é? Certo. Na verdade, nós não desejamos tornar os momentos eternos, porque os momentos eternos se transformariam num presente constante, sem uma sucessão. E às vezes esses momentos felizes da nossa vida são um conjunto de várias sucessões agradáveis. O que nós desejaríamos propriamente era perdurar, é que esses momentos perdurassem, que eles não fossem tão rápidos, tão fluentes como eles são. A alegria, os momentos de felicidade escoam-se sempre rapidamente, enquanto que os de pesar e sofrimento são mais lentos. É um lugar comum, mas é um lugar comum verdadeiro de todos os tempos. E é também um dos grandes problemas da ética, porque como se resolver uma série de temas que surgem sobre a felicidade quando nós nos encontramos em face dessa condição humana de que o sofrimento é tão demorado e a alegria é tão rápida. A tristeza nos abate e perdura, enquanto que um instante de felicidade escoa-se com a rapidez de quase um relâmpago. Mas é da condição humana. E é precisamente meditando sobre essa condição humana que o homem vislumbrou que havia alguma coisa a mais. Porque essa imperfeição, esse vácuo, esse vazio, esta falta, esta carência, indicava a necessidade de alguma coisa para preenchê-la, alguma coisa que lhe desse aquilo que lhe faltava. Porque seria tão inútil esse nosso desejo de felicidade, seria tão vão o querermos permanecer num estado de agradabilidade constante que perdurasse para sempre. Por que esse desejo humano? Vazio, sem fim. Mas na natureza nada se realiza sem vãmente, nada se realiza sem tender para alguma coisa, e nós tenderíamos para nada. Todo esse nosso desejo tenderia para um vazio, seria apenas um desejo de nada. Mas há alguma realidade nesse desejo, a realidade da nossa própria experiência, porque nós encontramos momentos mais agradáveis do que outros, em que essa alegria perdura mais do que outras ocasiões. Portanto, nós podemos conceber uma alegria que perdurasse constantemente, uma felicidade que fosse perene. Essa felicidade não é uma contradição ontológica, ela não traz nenhuma dificuldade em ser admitida. Se nós não a temos e nós a desejamos, ela, contudo, tem um fundamento real. Portanto, ela aponta para alguma coisa mais profunda que nos escapa. E é precisamente esta coisa mais profunda que nos escapa que constitui um dos temas fundamentais das religiões. As religiões buscam responder a esse problema que a filosofia humana possivelmente jamais possa dar-lhe uma solução que satisfaça. Professor, pode continuar falando sobre esse tema? Pode continuar? Bom, a eternidade foi um tema de estudo dos grandes teólogos de todos os tempos, sobretudo dos teólogos cristãos, porque ele implica
uma série de problemas que se ligam às ideias religiosas que exigem soluções que satisfaçam. De qualquer forma, o conceito de eternidade implica o conceito de duração. A duração é a perduração do ser em si mesmo, mas a eternidade é uma perduração diferente de qualquer outra, porque é uma perduração do ser em si mesmo totassimo, totalmente simultâneo. Não é um presente perene como muitos julgam. É alguma coisa que não é nem presente, nem passado, nem futuro. É a simultaneidade do próprio ser, perdurando em toda a sua intensidade perfectiva. Nós conhecemos uma duração das coisas físicas, das coisas cósmicas, que é a duração das coisas que sucedem, das coisas que acontecem. E nós medimos essa duração através de comparações com o próprio movimento cósmico, que vai constituir a medida do nosso tempo. A duração das coisas cósmicas sucessivas é propriamente o tempo. Ora, o tempo é, assim, um aspecto já inferiorizado da duração do ser. Não tem aquela forma perfectiva da eternidade. Concebiam, entretanto, os antigos, isso já vem do pensamento gnóstico, de que existe uma perduração intermédia entre a eternidade e o tempo, que é a eviternidade, que é a duração das coisas, embora tenham um princípio, jamais terão um fim. É aquela eternidade que nos prometem as religiões. Esta eviternidade promete para o homem uma vida que não tenha fim, embora pereça a vida do seu corpo, não porém a vida do seu espírito, da sua alma. Ora, esses conceitos todos têm bases ontológicas, são perfeitamente adequados ontologicamente, não são eivados de contradição intrínseca, não têm contradições formais de qualquer espécie, são, portanto, possíveis, que cabe ao homem estudar a sua realidade, independentemente da nossa especulação. Quanto à duração das coisas sucessivas, ela é da nossa experiência, temos dela uma evidência intrínseca e extrínseca, interna e externa, mediata e imediata. Quanto às coisas que possam perdurar para sempre sem fim, a nossa especulação as alcança facilmente. Até o materialista terá que admitir que a matéria seja indestrutível, que a matéria perdurará para sempre sendo matéria. E quem defender outra ideia, aceitar o princípio de todas as coisas uma energia, também aceitará que ela perdure para sempre. Podem as coisas sofrerem transformações, podem elas apresentarem variâncias acidentais e substanciais. Contudo, atrás delas há algo que perdura sempre, sendo que é, e é, por sua vez, o sustentáculo de tudo quanto se dá. A esse sustentáculo supremo, os homens deram vários nomes e construíram diversos conceitos. As religiões conceberam-no como um Deus, como um ser de máxima e absoluta perfeição, que é o fundamento último de todas as coisas, fonte e origem
de tudo quanto há, houve ou haverá. Em meio disso tudo, o ser humano, uma consciência despertada, que volve sobre si mesmo e sobre as suas possibilidades, especula sobre elas, julga do seu valor, tende a prescrutar o seu futuro e a querer estabelecer as normas do seu amanhã. Este ser pergunta a si mesmo: serei eu apenas uma coisa que acontece entre coisas, dessas que são apenas transformações substanciais e acidentais, que passam pela existência e nada deixam de si? Ou haverá em mim algo que está ligado mais profundo ao que dura sempre, ao que atravessa todos os tempos? Será que não há em mim alguma coisa em comum? Alguma coisa a qual seja uma participação daquela perfeição suprema? Se eu sou capaz de alcançá-lo, se eu sou capaz de especular a tudo isso, pergunta o homem para si, será que entre mim e este ser supremo há um vazio imenso o qual jamais poderá ser ultrapassado? Que sejamos para sempre impermeáveis? Ele, pelo menos, para mim, sem poder penetrar, sem poder alcançá-lo. Naturalmente o homem reagiu a uma ideia negativa neste sentido, afirmando o que constitui as suas religiões, isto é, este desejo de religar-se com esse princípio, com essa fonte origem de todas as coisas, cujo desejo estrutura-se em ritos, em normas de conduta, em modos de proceder, em práticas, em homenagens, em reverências a esse princípio supremo, que ele precisa penetrar, que ele precisa descobrir e que ele só poderá alcançar se ele o amar profundamente, porque só o amor vence todas as barreiras, só o amor aproxima, só o amor é capaz de ultrapassar todos os vazios.